Olá, favorecidos, bem-vindos ao nosso canal Fortalecer para Reinar. E hoje iremos continuar falando sobre o Velho Testamento à luz da graça, o caminho de Emaús, parte 2. Nessa ministração poderosa, baseada na porção da Santa Palavra de Deus, que está lá no Evangelho de Lucas 24, do 13 ao 35, nós iremos mergulhar na revelação do caminho de Emaús e entender uma verdade profunda. Jesus pode estar ao seu lado, mesmo quando você ainda não reconhece. E se você ainda não assistiu o vídeo 1, por favor, peço que você dê pause aqui nesse vídeo, volte lá no vídeo 1 para você ser completamente edificado. Na primeira parte, vimos como os discípulos caminhavam com Jesus Cristo sem reconhecê-lo, revelando que é possível estar perto, ouvir a palavra e ainda assim não ter os olhos espirituais abertos. O que Jesus está fazendo aqui? Ele está preparando o terreno. Antes de se revelar, ele corrige a base. Sem alinhar a crença, não há como sustentar a revelação. Existe um destravar acontecendo na fé. Onde havia lentidão, virá prontidão para crer. Onde havia dúvida, virá convicção. Onde havia confusão, virá entendimento claro. Você não precisa de mais sinais. Você precisa de mais revelação da palavra, porque quando o coração crê, os olhos se abrem, a fé se fortalece e Jesus se torna inconfundível. Porventura não convinha que o Cristo padecesse? Diz o texto. Essa pergunta muda tudo. Jesus não diz, foi triste. Ele diz, era necessário. A cruz não foi um erro, não foi uma tragédia fora do controle, não foi derrota. Foi plano, foi propósito, foi graça em ação. O sofrimento de Cristo não foi opcional, foi essencial para a redenção. Sem a cruz não há perdão completo, não há reconciliação, não há nova identidade. Começando por Moisés e todos os profetas. Imagine isso, o próprio Jesus, o Verbo encarnado, a luz do mundo, o pão da vida, o autor e consumador da fé, o sumo sacerdote, a rocha eterna, o eterno Redentor, explicando toda a Bíblia. Mostrando que tudo falava dele. Isso é extraordinário. Toda a Escritura aponta para Jesus. Moisés aponta para Cristo. Os profetas anunciam Cristo. A lei revela a necessidade de Cristo. A Bíblia não é sobre heróis humanos, regras morais, histórias isoladas. É sobre uma pessoa, Jesus. O problema dos discípulos e de muitos hoje, eles conheciam as Escrituras, mas não viam Jesus nelas. Você pode ler a Bíblia inteira e ainda não enxergar o Evangelho da Graça. Sem revelação, a Bíblia vira peso, obrigação, confusão. Com revelação, ela se torna vida, liberdade e transformação. A graça explica o que a religião confunde. Jesus não deu regras nesse momento. Ele fez algo muito mais poderoso. Ele revelou a si mesmo nas Escrituras, porque regras não transformam, pressão não muda o coração, esforço não produz vida, mas revelação de Cristo transforma tudo. Ele estava reconstruindo a fé deles, alinhando a teologia deles, curando a decepção deles, não com emoção, mas com revelação da graça. Deus está levantando uma geração que lê a Bíblia e vê Jesus, ouve a palavra e recebe graça, entende a cruz como vitória, não derrota. Há um destravar acontecendo. Onde havia confusão bíblica, virá clareza. Onde havia peso religioso, virá liberdade. Onde havia leitura natural, virá revelação
revelação espiritual. E o que Jesus fez nesse caminho, Ele ainda está fazendo hoje. Ele ainda abre as Escrituras, Ele ainda revela a graça, Ele ainda mostra que tudo aponta para Ele. E quando isso acontece, a dúvida perde a força, a fé se levanta e o coração começa a arder. Fez menção de passar adiante. Isto é profundamente espiritual. Jesus não força a permanência. Ele se oferece, mas não se impõe. A graça é dada gratuitamente, mas é experimentada por quem valoriza. Ele estava disposto a continuar, mas esperava um convite. E esse convite veio. Fica conosco. Esse pedido muda tudo. Eles ainda não sabiam que era Jesus, mas sentiram algo diferente. Antes da revelação completa, vem uma percepção no espírito. Eles não tinham entendimento pleno, mas tinham fome. E isso é suficiente para a graça agir. Deus não procura perfeição, Ele responde à fome. Jesus entrou. Isso é simbólico. No caminho houve explicação, na casa houve revelação. Muitos param na caminhada de ouvir, de aprender, mas poucos entram na intimidade de experimentar, de viver. Tomando o pão, abençoou, partiu e lhes deu. Aqui está o centro de tudo. Esse gesto não é comum, é profético. Aponta diretamente para a cruz. Pão significa corpo. Partir significa sacrifício. Entregar nos revela a graça. Então se lhes abriram os olhos. Não foi na caminhada, não foi na conversa, não foi na lógica, foi na revelação da obra. Você reconhece Jesus plenamente quando entende o que Ele fez por você. Palavra explicada, coração aquecido, obra revelada, olhos abertos. A revelação não é instantânea, ela é progressiva. Mas Ele desapareceu. Isso é profundo demais. Jesus sai da forma física, porque agora Ele já tinha algo maior, a revelação interna. Eles não precisavam mais ver com os olhos naturais, porque agora viam com o coração. A presença física pode ir, mas a revelação, essa permanece. Esse momento representa o que Deus está fazendo hoje, tirando pessoas da religião, levando para a revelação, tirando do esforço e levando para a graça, tirando da dúvida e levando para o entendimento. O grande segredo de Emaús foi revelado. Eles não reconheceram Jesus, andando com eles, falando com eles, mas reconheceram quando Ele revelou a cruz. Existe um abrir de olhos acontecendo. Pessoas que caminharam sem entender, ouviram sem discernir, creram parcialmente, agora vão viver outra verdade espiritual. Olhos espirituais sendo abertos, revelação da obra consumada, entendimento da graça. E quando isso acontecer, Jesus deixa de ser uma ideia e passa a ser uma realidade viva. O caminho de Emaús termina com uma revelação. Não é sobre andar com Jesus, é sobre reconhecer quem Ele é na obra que Ele fez. Porventura, não nos ardia o coração? Eles não dizem agora entendemos tudo, eles dizem sentimos algo queimando dentro de nós. Isso revela um princípio profundo. A revelação de Cristo não começa na mente, começa no coração. O fogo veio antes da compreensão. Perceba a ordem. Jesus explicava, eles não reconheciam. Jesus partiu o pão, os olhos se abriram. Depois disso, eles entenderam o que já estava sentindo. O coração já sabia antes da mente entender.
Não foi emoção vazia, não foi música, não foi ambiente personalizado, foi a palavra revelando Cristo. A palavra do Senhor lá em 2 Coríntios 5,16 esclarece que assim que nós daqui por diante a ninguém reconhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o reconhecemos deste modo. Quando Paulo descreve essa verdade, ele está mostrando uma mudança radical de perspectiva espiritual, afirmando que depois da revelação de Jesus Cristo, já não devemos mais avaliar nem Cristo, nem as pessoas apenas por critérios naturais, humanos ou externos. Conhecer segundo a carne significa julgar pela aparência, avaliar pelo comportamento, limitar a visão ao natural. E Paulo está dizendo, isso ficou para trás. Antes, muitos conheceram Jesus apenas como homem histórico, mestre, profeta. Mas agora, após a cruz e a ressurreição, ele deve ser conhecido como Senhor, Cristo glorificado, revelado pelo Espírito Santo. Ou seja, não é mais um conhecimento físico, é um conhecimento espiritual revelado. Esse versículo também muda a forma como vemos as pessoas. Não vemos mais segundo o passado, não vemos mais segundo o erro, não vemos mais segundo a carne, mas vemos segundo quem elas são em Cristo. Quando Jesus é revelado nas Escrituras, algo dentro de você entra em vida. Ele já tinha ouvido sobre as Escrituras a vida inteira, mas naquele momento as Escrituras deixaram de ser letras e se tornaram vida. Isso é Evangelho da Graça, não é acúmulo de conhecimento, é encontro com uma pessoa. Eles não fizeram nada para sentir, eles não estavam buscando emoção, o fogo veio naturalmente como resposta à revelação. Quais são os sinais de um coração que foi tocado pela graça? Quando o coração arde. A palavra ganha vida, a fé se fortalece, a dúvida perde espaço, a presença de Jesus se torna real. Muita gente hoje está assim, ouvindo a palavra, mas sem sentir nada, lendo a Bíblia, mas sem vida, caminhando, mas sem fogo. Mas isso não é o fim, é só falta de revelação. Assim como em Emaús, Jesus ainda está abrindo as Escrituras, ainda está revelando a graça, ainda está reacendendo corações. Eles olharam para trás e perceberam, ele já estava falando conosco e nós nem sabíamos. Quando a revelação é real, a resposta é imediata. Na mesma hora, levantando-se, isso é poderoso. Eles não esperaram o dia seguinte, não fizeram planos, não adiaram. A verdadeira revelação não produz adiantamento, produz ação imediata. Eles mudaram de direção sem serem mandados. Antes estavam indo para Emaús, lugar de afastamento. Tristes, confusos, agora voltam para Jerusalém, lugar de propósito. Com convicção, com fogo no coração. A graça não empurra você, ela transforma você por dentro. E o que mudou? Não foi o cenário, não foi a situação externa, não foi o mundo ao redor, foi a revelação de Jesus. Quando você vê Jesus corretamente, sua direção muda naturalmente. Revelação gera movimento. Voltaram para Jerusalém. Jerusalém representa comunhão, alinhamento, propósito, corpo. Quem tem revelação da graça não vive isolado, volta para o centro da vontade de Deus, na mesma hora. Isso quebra um paradigma. Muitos pensam que mudança espiritual é lenta, mas aqui vemos, quando a revelação é verdadeira, a mudança é instantânea. Deus está fazendo isso hoje. Pessoas que estavam desanimadas, afastadas, sem direção,
vão experimentar um encontro com a graça, uma revelação de Cristo e uma mudança imediata de rota. Eles não voltaram por obrigação, voltaram porque algo dentro deles mudou. A graça não muda apenas o que você faz, muda o que você deseja. Existe um reposicionamento acontecendo. Quem estava parado vai se levantar, quem estava longe vai voltar, quem estava confuso vai se alinhar e será rápido, na mesma hora. O caminho de Emaús termina assim, com pessoas que começaram confusas e terminaram alinhadas, começaram tristes e terminaram cheias de propósito, tudo por causa de algo glorioso. Eles reconheceram Jesus. Eles reconheceram Jesus na obra consumada, não no esforço humano. Isso nos ensina algo profundo. A maneira de conhecer Cristo hoje é pela revelação da palavra. Não é pelos sentidos naturais, não é pela aparência, é pelo Espírito. A maneira de conhecer Cristo hoje não é natural, é espiritual. Os dois discípulos caminharam com Jesus, ouviram sua voz, viram sua forma e ainda assim não o reconheceram. Por quê? Porque Cristo não é discernido pelos sentidos naturais. Os olhos naturais viram um homem. Os ouvidos naturais ouviram uma conversa. A mente natural processou informações. Mas nada disso foi suficiente. Os sentidos naturais podem perceber presença, mas não revelam identidade. A revelação vem pela palavra, iluminada pelo Espírito Santo. Foi somente quando Jesus abriu as Escrituras, revelou a si mesmo nelas e apontou para a obra consumada que tudo mudou. A palavra revelou aquilo que os olhos não conseguem enxergar. Você não reconhece Cristo pelo que sente, você conhece Cristo pelo que lhe é revelado. Não é aparência, é revelação. Hoje não temos Jesus fisicamente diante de nós como eles tinham, mas temos algo superior, o Espírito Santo revelando Cristo dentro de nós. E é o Espírito Santo que ilumina a palavra, abre o entendimento, revela quem Jesus é. Muitos sabem sobre Jesus, mas poucos conhecem Jesus. Saber é informação, é externo, é intelectual. Conhecer é revelação, é interno, é espiritual. A graça não te convida a saber mais, te convida a ver melhor. Seus olhos espirituais estão sendo abertos. Você não dependerá mais de sinais externos, nem de emoções passageiras. Você conhecerá Cristo pela revelação viva da Santa Palavra. E quando isso acontecer, sua fé não oscila, sua identidade se firma e sua caminhada se torna estável. E a prova de que eles realmente tiveram um encontro com o Senhor foi essa: o coração deles ardia enquanto ele falava. Romanos 12:11 nos revela: no zelo não sejais remissos, ou seja, negligentes. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Esse é o sinal da revelação verdadeira. Quando Cristo é revelado, algo queima dentro de nós, algo muda, você não sai da mesma forma. Por isso eu te digo, se o seu coração tem ardido ao ouvir essa palavra, é porque o Senhor está se revelando a você. E quando há revelação, há transformação. Então nunca se esqueça, o Velho Testamento é sim palavra de Deus, mas Cristo é a chave que revela o verdadeiro significado de tudo. Leia, medite, busque, mas sempre com os olhos da graça. Que o Senhor Jesus abra o seu entendimento espiritual e te conduza a uma revelação cada vez mais profunda, em nome de Jesus. Se essa mensagem falou com você, permaneça e caminhe conosco. Acompanhe o nosso canal e permita que a graça te conduza a níveis cada vez mais profundos de vida, liberdade e descanso em Cristo. Que a graça seja abundante sobre sua vida, em nome de Jesus.